Me conta, você já vai entrando e já vai me contando aí se você já dá conta de tudo. Se você consegue dar conta de tudo aí. Se tem filho, se dá conta de filho, marido, casa, trabalho, me conta aí já. Pra gente começar a conversar aqui, interagir. Tem algumas perguntinhas que o pessoal me fez, que eu coloquei lá no Instagram, mas eu acho que eu vou deixar essas perguntinhas para fazer pro final. Então a gente começar falando as coisas aqui que precisa. E aí depois a gente joga. Gente, ó, pode mandar aí o que vocês quiserem aqui, que eu tô sintonizadinha aqui nos comentários. Posso mandar bala, então? Então vamos começar aqui. Então vamos lá. A nossa oi, oi, oi para quem vai entrando aí, sejam bem-vindos. A nossa live de hoje, ela veio com... Eu quis buscar um tema que muita gente me perguntam, né? Eles me perguntam bastante sobre se eu dou conta de tudo. Porque eu tenho o meu ateliê, tenho filho, dois, um casal, tenho marido e tenho casa, né? Porque eu não tenho uma secretária em casa para me ajudar, como algumas têm, né? Eu não tenho. Então, a gente precisa dar conta de tudo. E será que a gente dá conta de tudo? Vocês dão conta de tudo? Me fala aí se dão. Porque eu não dou conta de tudo. Porque, gente, a gente não consegue, na verdade, né, dar conta de tudo. Às vezes a gente faz tudo que acha que tinha que fazer, quando a gente senta no sofá, a gente lembra de alguma coisa que não fez e que precisa fazer. Então é normal que a gente não dê conta de tudo, porque nós não somos aí super heroínas, né? Que dá conta de tudo e resolve tudo. Infelizmente não é assim, mas tudo bem não dar conta de tudo. Porque acontece que a gente só vai dar conta daquilo que a gente prioriza. Então, se a gente priorizou alguma coisa, por exemplo, no meu caso, quando eu tiro o meu tempo para o ateliê, eu priorizei aquele tempo, e aí aquele tempo ali eu vou conseguir fazer tudo que eu programei, porque eu priorizei aquilo ali. Então, se a gente não tiver essa prioridade do que vamos fazer, a gente não vai conseguir fazer nada direito, porque tudo precisa ter prioridade. Então, depois, gente, eu vou dar uma lida nos comentários, viu? Vou puxar o meu gancho aqui, senão eu acabo me perdendo. Então, assim, a gente não vai conseguir dar 100% de conta de tudo, porque alguma coisa ou outra a gente já não vai conseguir fazer. Mas, eu falo que a gente tem plantas na vida da gente, né? A gente tem a planta da amizade, a planta da filha, né, com a mãe ali, a gente tem planta do marido, planta da maternidade, e são coisas que nós precisamos podar, né? Nós precisamos ali tá regando, né? Tá dando aquela atenção para poder não deixar morrer. Porém, tem uma planta em especial que essa a gente não pode deixar de lado e que se a gente não fizer por ela, ninguém vai fazer. Então, essa planta somos nós. Então, se você não tirar um tempo para você se cuidar, sei lá, vai lá fazer uma unha, fazer um cabelo, se você não priorizar os seus sonhos e falar assim, olha, eu quero fazer tal coisa, então eu vou fazer isso. Se você não tirar esse tempo para isso, para você, ninguém vai tirar. Então, se você quer realizar algum objetivo, você precisa priorizar você. E isso é bom, viu? Porque eu priorizei o meu objetivo, que era ficar em casa, costurar em casa para ficar com os meninos e também ter minha independência financeira, e eu consegui, mas porque eu priorizei isso. Carla, querida, tem que dar um oi para você. Carla é minha aluna. Conta aqui, Carla, para o pessoal como que tá o curso.
E vamos lá então. Aí eu destaquei aqui, são 9 pontos que nós precisamos para poder dar conta, né? Tentar dar conta de tudo do nosso tempo. Então, o primeiro, você precisa ter um desejo com clareza. Então, se você quer alguma coisa, aquilo precisa ser claro para você. Porque se não for assim, você não vai ter disciplina para fazer com que isso aconteça. Então, você precisa ter esse desejo bem claro na sua mente. Então, tem gente que fala assim, eu quero emagrecer. Mas não tem isso claro, então ela não consegue emagrecer. Mas por quê? Ela não colocou aquilo ali como uma meta, como uma prioridade, e aí ela não vai conseguir alcançar os resultados que ela quer. Então, a gente precisa ter isso daí. Então, a gente precisa ter esse desejo bem claro. E a gente também precisa... Olha, Mari, a Mari também é nossa aluna, que bom que tá gostando do nosso curso. Então, a gente precisa ter esse desejo bem claro e precisa ter ação, porque se a gente também só desejar e não agir, não vai acontecer nada. Nosso segundo pontinho que eu ressaltei aqui transforme o seu desejo em meta. Gente, olha, as metas... Isso aí é até um ponto que tem no meu curso, que eu falo sobre isso. As metas, elas precisam existir em todos os aspectos na nossa vida. Então, se você quer emagrecer, você vai falar assim, olha, eu vou emagrecer 3 quilos, vamos pôr assim, daqui 5 meses. E aí você vai colocar meta para isso. Eu quero aprender a costurar. Então, eu tenho que costurar daqui 6 meses. A Carla, que tá aqui com a gente aqui, ela me falou uma coisa interessante. Ela falou, Flávia, eu quero aprender a costurar, montar meu ateliê, porque eu quero engravidar e eu quero viver só do ateliê. Então, ela já colocou isso como meta para ela. Então, a gente precisa fazer isso, precisa ter essas metas. Eu quero comprar um carro. Eu vou comprar um carro daqui 1 ano, então eu já tenho que trabalhar para essa meta acontecer, mas a gente precisa ter essas metas. Então, as metas, ela é fundamental em todos os aspectos, seja na nossa vida financeira, seja na nossa vida profissional ali, filho, então tudo precisa ter meta, porque quando a gente estabelece um prazo para aquilo acontecer, então aquilo vai acontecer. Igual, por exemplo, quando eu decidi que eu queria trabalhar em casa e para ter mais tempo com os meninos, eu coloquei como meta que eu iria, quando eu voltasse, né, quando eu ganhasse o Heitor, que eu voltasse de licença maternidade, eu não iria mais trabalhar. Então, assim, eu ia terminar a licença maternidade e já ia sair da empresa. Então, eu coloquei aquilo como meta. E para que eu conseguisse alcançar aquela meta, eu precisei me desdobrar um pouquinho, né? Trabalhar um pouquinho a mais nesse período que eu ainda estava grávida do Heitor, para quando eu voltasse da maternidade, da licença maternidade, eu conseguisse atingir a minha meta, que era não trabalhar mais na empresa que eu estava. Então, eu precisei estabelecer essa meta para mim. Então, eu até falo que se você, igual, por exemplo, quer costurar, você precisa estabelecer uma meta. Olha, daqui 4 meses eu já vou estar costurando e já vou estar montando meu ateliê. Então, se você colocou isso, eu até coloquei no grupo do Telegram que a nossa mente ela tem o poder de sabotar. Então, quando você coloca isso, a sua mente ela trabalha porque você colocou uma data. Então, ela trabalha. Gente, isso não sou eu que estou falando. Isso daí são estudos que comprovam isso. Tem uma neurocientista, ela se chama Rosana Alves. Se você quiser até dar uma procurada no YouTube, ela tem uns vídeos muito bons. Então, ela fala que o poder da nossa mente é algo extraordinário. Então, se você falar assim, eu vou fazer isso aqui em tal determinado tempo, ela vai trabalhar para que você consiga aquilo. É a mesma coisa se você falar assim, eu vou emagrecer. A sua mente, ela vai, vou emagrecer,
daqui, igual eu vou citar meu exemplo aqui. Quando eu tô para viajar, eu falo assim, preciso emagrecer até dezembro, vamos dizer que é a viagem, né? Então eu coloco aquilo na minha cabeça, então eu falo assim, não posso comer besteira porque eu tenho que emagrecer e já tá chegando o dia e eu preciso emagrecer tantos quilos até aquele dia. Então assim, ela já trabalha isso. Então a gente precisa ter essas metas porque a mente nossa vai trabalhar em favor, em nosso favor. Então tudo precisa de meta. Então se você já sabe o que você quer, se você deseja aquilo, então você tem que estabelecer a meta para que daqui determinado tempo você vai alcançar aquilo que você quer. E aí o terceiro pontinho é estabelecer rotina. Gente, isso também é fundamental. O que acontece? Chega fim de ano, todo mundo pula ondinha e fala que o ano que esse ano agora que tá entrando vai ser diferente, que vai... eu falo emagrecer, gente, porque é o que mais todo mundo promete, né? Que vai emagrecer tantos quilos, que vai alcançar tal coisa. Mas aí se esquece que para alcançar, você tem que fazer. Então, você precisa ter essa rotina. Eu preciso, por exemplo, eu preciso emagrecer. Deixa eu voltar aqui. Vou tirar o emagrecer e vou colocar... eu vou aprender a costurar. O que eu preciso para aprender a costurar? Não, eu vou costurar, vou montar meu ateliê daqui um mês. Então, o que eu preciso fazer para que isso aconteça? Porque eu já desejei. Eu vou precisar buscar o conhecimento. Então, vou comprar o curso da Flávia, a propaganda. Vou comprar o curso da Flávia, vou me dedicar em estudar. Se eu vou emagrecer, se eu quero emagrecer, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que acordar cedo, vou fazer um exercício físico, uma caminhada, uma academia, vou me alimentar saudável, então na hora do almoço eu tenho que preparar um almoço saudável, na janta tem que ser um suco, um shake, alguma coisa, então tem que ter essa rotina. Se você não tiver rotina, você não vai conseguir alcançar aquele objetivo que você colocou daqui para daqui, como você estabeleceu a meta. Então, se você não colocar essa rotina, daqui um mês, um ano, que foi aquela meta que você colocou, você não vai conseguir fazer. Porque tudo precisa da sua rotina. Por exemplo, aqui em casa, quando acorda para ir para a escola, os meninos têm que acordar, tomar o café da manhã, preparar eles, arrumar para ir para a escola. Tudo tem rotina. Então, a gente precisa ter essa rotina para conseguir alcançar as metas também. Nosso quarto pontinho, eu li, eu não lembro aonde agora, que fala que as pessoas mais bem-sucedidas, as que têm mais sucesso, elas têm agenda. Ah, Flávia, mas eu nem trabalho fora, para que eu vou ter agenda? Gente, a agenda é fundamental. Eu tenho ateliê, então eu preciso ter a agenda do ateliê, mas eu preciso também ter minha rotina de casa, então tudo tem agenda. Não, mas é besteira, né? Não é, porque o nosso cérebro vai sabotar a gente. Então, chega no domingo, o que eu faço? Eu crio a minha agenda da semana. Então, tudo que eu vou fazer durante a semana, eu já ponho na agenda. Durante a semana eu vou fazer live na terça-feira, vai ser sobre assunto tal, tal. Eu tenho que gravar algum tutorial para o curso e tal. Então, tudo tem ali. Eu tenho que lavar roupa, vai ser tal dia. Então, quando a gente cria essa agenda, a gente consegue jogar, por exemplo, hoje aconteceu um imprevisto, igual hoje mesmo aconteceu um imprevisto comigo, tive que ir no banco resolver algumas coisas. Então, o que eu tinha agendado para hoje, eu consigo jogar para amanhã, porque eu criei essa rotina. Então, eu sei o que eu tenho que fazer. Então, não vou deixar nada sem fazer, mas eu vou conseguir ter esse jogo de cintura, viu? Gente, olha só, me fala aí o que vocês estão achando, viu? Pode dar suas dicas aí também, que eu tô aberta a ouvir aqui vocês. Então, a gente precisa criar essa agenda, porque mesmo que seja, não é no papel, coloca na agenda, tem um bloquinho de notas.
no celular, né? Tem um bloquinho de notas, dá pra gente pôr. Então, é muito bom você ter agenda para poder controlar tudo que você precisa fazer. Não, gente, que você vai falar assim, não, tá na agenda que hoje eu tenho que fazer isso e não tem nada que eu tenho que fazer de qualquer jeito. Não tem como... Não é rigorosa assim, não. Se não der para você fazer aquilo porque aconteceu alguma coisa e tal, beleza, mas você vai ter esse controle do seu tempo. Porque é isso que faz você conseguir fazer todas as coisas, porque você vai gerenciar o seu tempo, você vai colocar ali tudo que você precisa fazer, então você vai conseguir otimizar algumas coisas e com isso você vai ganhar mais tempo, porque tudo vai estar ali organizadinho. Quinto ponto, pois é, gente, a ideia da agenda, só voltando aqui já que você comentou isso, o Paulo, é maravilhosa, porque eu não tinha esse hábito. Depois que eu comecei a fazer, gente, a casa você consegue organizar melhor, porque você vai conseguir pôr na agenda assim, olha, segunda-feira, lavar roupa, terça-feira, tenho que limpar o armário, entendeu? Vocês vão colocando tudo na agenda, é outra coisa, você faz esse cronograma. E aí você precisa monitorar a sua agenda, porque não é só fazer agenda, você precisa chegar no fim do dia e olhar ali e falar assim, isso aqui eu fiz, isso aqui eu não fiz, isso aqui dá para mim fazer tal dia, isso aqui jogo para amanhã. Então você precisa monitorar essa agenda que você fez. Você precisa, por exemplo, se você criou metas para a semana ou mensalmente, então você precisa monitorar se realmente você está cumprindo com tudo que você planejou nessa agenda. E aí, eu coloquei uma dica aqui, é dizer não às vezes. Às vezes a gente, alguém pede assim, igual por exemplo eu vou citar aqui a mamãe, depois ela vai ficar brava comigo se ela ver, mas olha só, às vezes você tá numa correria fazendo as coisas e tipo assim, aquele dia é muita coisa que você tem pra fazer e tal, e aí alguém liga pra você, por exemplo a mãe, e fala assim, você vai comigo ali, não sei aonde, você vai comigo ali tomar um café? Então, assim, às vezes a gente fica um pouquinho, assim, com dó de dizer não, mas às vezes precisa dizer não. Porque para que a gente alcance o que a gente planejou, a gente precisa administrar o nosso tempo. E isso inclui, às vezes, dizer não. Às vezes não dá pra gente ir tomar um café, porque a gente tem uma prioridade agora. Então, a gente precisa, às vezes, dizer esses nãos. Treine sua mente para que ela não seja multitarefa. Gente, isso aqui, olha, eu vou falar, isso aqui você tem que brigar com o seu cérebro, porque mulher é bicho multitarefa. A gente, pior ainda quando a gente é mãe, que a gente tá fazendo um almoço ou uma janta, já tá pensando no filho que tem que tomar banho, já tem que pensar na roupa da escola que tá suja, que tem que lavar. Então, assim, a gente é multitarefa. E o que acontecia comigo? Eu tava fazendo uma coisa, por exemplo, tava lavando vasilha, aí lembrava que eu tinha que colocar uma roupa de molho. Aí eu largava a vasilha ali e ia colocar a roupa de molho. Aí dali eu já ia para uma outra coisa. E eu não conseguia concluir todas as coisas que eu tinha que fazer naquele dia. Então a gente precisa brigar com o nosso cérebro e falar assim, olha só, não, eu tenho que concluir tal tarefa. Então se começou uma coisa, termine ela. Porque mesmo que você não consiga fazer tudo que está planejado para aquele dia, pelo menos o que você fez do começo ao fim. Então, mulher, ela tem esse é bom, né? Porque a gente tá fazendo uma coisa, já tá pensando em outra, e tá fazendo uma coisa aqui, tá fazendo outra ali. Eu, por exemplo, tô costurando aqui, tô ajudando o filho na lição de escola. Então, é assim, a gente é multitarefa, mas às vezes a gente precisa a gente precisa focar em uma coisa só quando a gente está fazendo para que aquilo seja bem feito. Então, para sair bem feito, você precisa focar naquilo. Pois é, olha só, você fica cansada no fim do dia
E aí o que acontece? Muitas vezes não consegue nem terminar aquilo que você estava fazendo, concretizar aquilo ali. Então você tá fazendo uma coisa, tá pensando em outra. Então, gente, não dá para ser multitarefa nesse contexto. Você precisa começar uma coisa e terminar aquilo. Essa daqui eu gostei. Nós precisamos delegar tarefas. Gente, olha só, eu vou falar por mim mesma. Eu, às vezes, acho que uma coisa só vai ficar bem feita se eu fizer. Mas já mudei isso aí, já, viu? A gente precisa delegar tarefa. Não tem nada de mal em você falar assim, meu bem, falar com seu marido, meu bem, coloca os meninos para dormir hoje. Delega para um filho, se você já tem um filho maior, lava a vasilha hoje para mim. Então, assim, a gente precisa delegar essas tarefas. Meu bem, passa no supermercado e faz a compra lá do que precisa, passa uma listinha para ele, porque o homem é uma bênção, né? Ele esquece das coisas, então passa uma listinha para ele, mas delegue tarefa. Por quê? Isso vai tirar um peso das suas costas. Então, às vezes a gente quer fazer tudo, dar conta de tudo, mas se a gente delegar tarefa, a gente vai conseguir ter mais tempo pra gente, vai conseguir ficar com a mente mais tranquila. Às vezes a gente fica cansada e preocupada com algumas coisas que tem que fazer e coisas que talvez se a gente delegasse tarefa para o esposo, para a mãe ou para o filho, a gente conseguiria fazer tudo o que precisa fazer. E aí a gente ia conseguir ficar mais tranquilo. Então, nós só vamos dar conta daquilo que nós priorizamos. Então, se você priorizou que você vai aprender a costurar e montar seu ateliê, então você vai dar conta disso porque você priorizou isso. Se você não priorizar, você também não vai dar conta mesmo. Mas a gente só dá conta daquilo que a gente prioriza. Se você tiver alguma perguntinha, me manda aqui, que agora eu vou responder algumas perguntinhas que me mandaram. Então aí, deixa eu dar uma olhadinha aqui nos comentários aqui, deixa eu ver. Estou adorando suas dicas, amei a dica da agenda, preciso muito fazer isso. Gente, isso é bom, viu? Deixa eu ver aqui. Foco e força de vontade, isso aí. A gente precisa ter foco naquilo que a gente quer e ter força de vontade, porque eu falo que nem tudo é fácil, não. Olha, Carla, estão dando parabéns aqui para você, ó. Esse curso é ótimo. Ai, que bom. Fico feliz, gente, vocês estão gostando. Mas vamos lá, para as perguntinhas aqui. Como você separa seu tempo para realizar tudo? Então, meu tempo, ele é separado pela agenda. Eu faço a minha agenda da semana e aí tudo ali vem no seu lugar e principalmente os meus filhos. Então, hoje eu até postei uma foto nossa no Telegram que eu fui fazer uma encomenda, fazer uma entrega de uma encomenda, eles estavam comigo, depois eu passei na pracinha. Então, assim, tudo é feito pela agenda. Então, eu faço toda essa agenda, esse cronograma da semana e aí eu consigo administrar melhor meu tempo. Você tem 2 filhos. Como tá sendo essa quarentena sem eles irem para a escola, ficando com eles o dia todo em casa? Gente, eu tenho cliente que eu falto morrer de rir, que eles falam que já não aguento. Flávia, pelo amor de Deus, não aguento mais essa quarentena. Gente, meus filhos são muito tranquilos. Muito mesmo. Eu tenho a Bianca e o Heitor, eles são tranquilaços. Então, assim, eles brincam. Depois vão assistir, deixa eles assistirem um pouquinho, depois vão estudar porque tem as aulas online, né? Então, assim, eles são bem tranquilos. Então, eu tô bem tranquila nessa quarentena, né? Aproveitando também para poder sair com eles para distrair um pouquinho a mente. Então, e vocês? Me fala aí como que tá a quarentena de vocês com o filho em casa. Que aqui tá tudo tranquilo, vamos lá. Gente, essa aqui eu ri quando eu li, que falaram assim, ó. Às vezes dá vontade de largar tudo e sumir. Colocou riso. Você tem essa vontade também? Olha, às vezes eu tenho, mas não pela situação de estar em casa com os filhos na quarentena. Às vezes, assim, coisa assim,
problemas, assim, de outro tipo, né? Que às vezes a gente fica meio ansioso e tal, mas eu sou bem tranquilaça, assim, com essas coisas. Então, não tive essa vontade ainda de largar tudo e sumir, não. Tá bem tranquilo. Então, assim, às vezes acontece também, gente, olha só. Às vezes a pessoa, ela tem essa vontade de largar tudo e sumir, porque a gente precisa ocupar nossa mente também. É igual eu falo, quando eu ganhei a Bianca, que eu fiquei em casa, eu tava quase entrando em depressão, porque eu me sentia, vou falar assim, bem a verdade pra vocês, me sentia inútil, porque eu não tinha nada, assim, não produzia nada. A gente sabe que serviço de casa o tempo todo você tem, todo dia a mesma coisa, então eu não tinha nada de novo. Então, às vezes eu meio que surtava mesmo. Então, assim, hoje que eu tenho o ateliê, eu tenho a minha loja online, então, assim, eu tenho muita coisa para ocupar minha mente. Então, eu não passo essas vontades na minha cabeça, não, porque agora eu tenho curso, então eu preciso dar atenção para as meninas. Então, eu preciso dar atenção para as meninas, tenho um ateliê, tenho questão de cliente. E aí eu tenho meus filhos, a casa, meu esposo, então assim, não dá para surtar. Mas o que a gente precisa é ocupar nossa mente, ocupar com coisas boas. Acontece o que às vezes? A gente perde muito tempo em celular, olhando vídeo, olhando coisas que não vão fazer, que não vão crescer em nada, não vai nos fazer crescer em nada. Então, o nosso tempo é muito precioso. Então, a gente precisa gastar esse tempo com coisas que realmente fazem sentido, coisas que vão fazer com que a gente cresça. Então, não que você não vai... Eu tiro um tempinho ou outro para poder ficar no sofá assistindo um vídeo engraçado, alguma coisa assim. Mas a gente precisa ocupar o nosso tempo com coisas que vão somar pra gente. Então, quando a gente ocupa a nossa mente com coisas boas, a gente não dá vontade de surtar e sumir com tudo que acontece, não. Então, vamos lá. A outra perguntinha, me perguntaram assim se eu faço meditação para ser tão calma. Você é muito paciente ensinando a costurar. Gente, olha só, eu não faço meditação. Eu nem sei se eu teria muito paciência. Eu sou paciente, mas não sei para fazer meditação. Mas olha só, quando a gente faz o que a gente ama, é muito fácil as coisas. Eu falo que eu não trabalho, eu me divirto porque eu amo costurar, amo ensinar. Então, assim, a gente faz com todo carinho. Então, isso acaba trazendo uma diversão pra gente. Então, quando a gente faz o que a gente ama, é mais fácil a gente lidar com as coisas. E o que eu escolhi para minha vida, que foi trabalhar em casa e ter tempo para poder ficar com os meninos, isso é muito bom. Não tem nada assim, porque tipo assim, você trabalha fora. Eu já trabalhei fora e eu sei como que é. Eu tinha um colega de trabalho, gente, ele era o cão chupando manga e ele me perturbava demais. Então, assim, isso me estressava, eu ficava doida da cabeça. Então, hoje eu não tenho mais isso. Hoje eu sou minha chefe. Então, claro que acontece alguns imprevistos que a gente às vezes acaba ficando um pouco chateada, mas, tipo assim, nada que vá me tirar minha paz interior. Então, assim, eu ter escolhido ser minha chefe, isso me ajudou muito, porque eu consigo ter tempo para os meninos. Então, imagina você tá costurando aqui e vem um e dá um beijo em você, vem outro aqui, faz um carinho, mexe no cabelo. Então, gente, isso sim, não tem como você ficar bravo, ficar chateada. Então, assim, eu sou muito tranquila porque eu escolhi isso para minha vida. Eu escolhi não ter a correria de ter que ficar pegando um ônibus ou ter que pegar transporte para ir para trabalho. Então, eu escolhi isso aqui para mim. Então, assim, por isso que hoje eu sou muito zen, muito tranquila, porque eu faço o que eu amo, tô no que eu amo. E agora aí, tô dando esse curso. Gente, eu tô adorando dar esse curso, porque é muito bom quando alguém fala assim, Flávio, eu aprendi tal coisa assim, que tava na aula tal. Então, assim,
É muito gratificante isso. Então, é bom demais ensinar. Então, essas foram as perguntinhas que me mandaram. Vocês têm alguma perguntinha para me fazer? Me conta aí como que tá sendo aí nessa quarentena, se tá dando conta de tudo, como que tá os filhos. Maju, então, vou falar aqui rapidinho aqui como eu organizo em horários. Eu já fiz um vídeo sobre isso. Eu pego o meu horário mais produtivo para o ateliê. Então, eu acordo e eu me dedico esse tempo para casa e para os meninos. Igual agora que a gente não é quarentena, então eu preciso fazer atividade com eles. Então, amanhã, pela parte da manhã, eu tiro para isso, né? Para resolver as coisas de casa. E à tarde, depois do almoço, eu tiro para o ateliê, porque esse é o meu horário mais produtivo. Então, aí, esse horário eu tiro pro ateliê, vou até 6, 7 horas da noite para poder fazer as encomendas e fazer as postagens nos correios das vendas no site. Então, esse aí é meu horário. Então, eu divido por horário assim, o horário mais produtivo é pro ateliê, eu tiro, a parte da manhã que eu tô mais tranquila, mais zen, eu tiro pros meninos e ir para casa. Então, eu falei sobre a importância da agenda. No domingo, eu ponho tudo na agenda. Gente, essa neurocientista que eu citei aqui, ela fala que quando a gente não e vocês vão me falar aí, se não acontece isso com vocês, quando a gente não coloca as coisas na agenda, o nosso cérebro, ele não descansa. Então, aí, quem de vocês já não dormiu e ficou com alguma coisa que tinha que fazer no outro dia e aí você não consegue descansar a sua mente, porque o seu cérebro, ele fica te lembrando que amanhã você tem que fazer tal coisa. Então, por isso que é bom a agenda, você coloca tudo na agenda, então seu cérebro entende que ele não precisa guardar nada, não precisa te lembrar nada, porque tá tudo anotadinho. Então, essa ui! Essa é a importância da agenda, porque aí você consegue monitorar seu tempo, fazer seu cronograma das tarefas de casa, tudinho, né? Me perguntam como eu consigo conciliar tudo. E aí, assim, eu vou até entrar um pedacinho, assim, numa parte que eu falo no meu curso, é porque você precisa estabelecer o que você quer para você, que você quer para sua vida. Então, assim, se você quer muito dinheiro, você tem que saber trabalhar sua mente para ser empreendedora e fazer o seu tempo trabalhar para você. Então, isso aí você só vai ver no curso, viu? Não vou falar aqui para vocês, não. Então, a gente precisa saber administrar o nosso tempo para que ele trabalhe a nosso favor. Então, as pessoas aí de sucesso, as pessoas financeiramente bem estabelecidas, elas têm esse poder. Na verdade, eu li um livro. Gente, eu leio uns livros muito bons, só que eu esqueço, eu tenho a memória um pouco ruim. Mas ele fala que os milionários, todos eles, igual cita até o dono do Facebook, eles acordam cedo, acordam 5 ou 6 horas da manhã. Eu não sou muito dessas, mas assim, meu horário de acordar geralmente às 7 horas. Mas eu faço esse cronograma para saber administrar meu tempo, para que eu não perca nem uma hora assim com coisas que não vão agregar, né? Então, acho que é só isso, né? Alguém aí quer comentar mais alguma coisa, perguntar mais alguma coisinha? Fique à vontade. Terça-feira vai ser às 9 horas, 21 horas. Vou voltar ao horário que era antes. Eu acho que é por isso que hoje o pessoal chegou meio atrasado, porque estava esperando às 9, né? Então, a gente vai fazer terça-feira, às 21 horas aqui no Instagram. Então, fique com Deus. Até terça-feira que vem. Se vocês quiserem sugerir algum... Deixa eu só ver aqui, gente. A única coisa que eu fico insegura é que minha filha está com 10 meses. Meu bem, Paty, essa é a oportunidade. Essa é a oportunidade, sabe por quê? Olha só, quando eu comecei o ateliê, o Heitor tava na minha barriga. E aí, quando o Heitor nasceu, meu ateliê tava apenas começando. Então, assim,
eu consegui dar conta, me organizei tudinho, consegui, igual a questão da organização é fundamental. Então, assim, você consegue dar conta, porque eu dei, e o Heitor, ele era recém-nascido e eu dava conta de tudo. Então, assim, você consegue. E esse é o momento. Hoje veio uma mãe falar comigo, ela tem uma bebê de 4 meses. Ela falou, Flávia, eu quero sair do meu emprego, mas eu tô com um pouco de medo. E aí eu conversei com ela e falei que esse é o momento, porque, gente, uma bebê de 4 meses, se você deixar com, às vezes é pessoa desconhecida para você tomar conta. Então, eu falo assim, foi a melhor escolha que eu fiz. Hoje a Bianca tá com 9, o Heitor vai fazer 6 agora. E foi, se eu tivesse que fazer de novo, eu faria. Então, assim, não tenha ou Paty, esse medo não de não dar conta, não. Se você tivesse organização, igual eu vou deixar no curso, no curso tem uma planilha para você organizar seu tempo. Então tem tudo lá detalhadinho, o dia, tudo certinho. Então você vai conseguir fazer esse cronograma do seu tempo. Então dá conta, viu? Não pense desse jeito, não, porque mulher é bicho, para ser estudado, porque a gente dá conta de tudo. Então, assim, mesmo que, igual eu falei, a gente vai dar conta vai dar conta, assim, daquilo que a gente prioriza mais. Então, se o ateliê, como foi para mim, era a minha prioridade, porque eu queria, eu queria ficar com os meninos, então, assim, você dá conta. A gente, quando quer, a gente consegue as coisas. Então, meus amores, Paty, olha só, você tá convocada, viu, para entrar no meu curso, hein? Eu vou te esperar lá, hein? Vai ser um prazer ter vocês lá comigo. Então, assim, eu falo que eu não tenho alunas, eu quero criar amigas mesmo, para que eu possa ajudar e ver o resultado que eu tive e ver o resultado nelas também. Então, acho que é só isso, né? Ninguém tenha mais nada para perguntar, então vamos embora, né? Gente, então é isso. Terça-feira eu encontro vocês aqui de novo, às 21 horas, porque foi o horário melhor que vocês escolheram, e aqui no Instagram, que também foi o local que vocês escolheram. Então, até terça-feira que vem. Grande beijão para vocês!